vale a pena fingir que moralismo não existe? Antes eu quero falar para vocês desse lindíssimo colar que está ornando aqui o Jardim dos Mistérios, colar exclusivo da Lotus Colares, que pode ser encontrada no Instagram e conhecer um montante de mais de 100 colares exclusivos que já estão lá catalogados. Eu tenho a honra de ter alguns, e entre eles o Jardim dos Mistérios, que é inspirado também no meu próprio jardim. Olá para você que tem nos assistido, nos acompanhado e nos incentivado. Um agradecimento todo especial, com muito carinho, a todos aqueles que enviaram incentivos por vários canais, expressando amizade, expressando prazer em assistir estas palestras que estão sendo feitas com muito carinho, com muito amor, inclusive. O tema de hoje não é um tema muito fácil de abordar, mas eu sou livre pensadora, e uma livre pensadora tem a audácia de encarar até a si mesma para encontrar caminhos mais plausíveis, onde o bom senso possa conduzir a nossa ação enquanto trabalhador ou trabalhadora do meio espírita. Foco desta reflexão. Então, falar sobre o que é moral, o que é moralismo, a mim particularmente é algo que neste momento agrada bastante, apesar de desafiar. Porque ainda nas bancas da universidade, no curso de Ciências Sociais que eu fiz, nós nos deparamos com vários conceitos de moral. E sempre vem revestido de uma explicação de um sistema de crença, de princípios que regem as condutas, os nossos posicionamentos no mundo. Então, desta maneira ampla, moral é algo que nos envolve, que participa da nossa vida, que faz parte da nossa formação, do que conduz os nossos posicionamentos. Então, é algo importante, é positivo. No entanto, moralismo, nós poderíamos compreender moralismo como uma variação de moral? Creio que não. Moralismo é algo que pega o fio condutor daquilo que nós compreendemos como moral, mas que desvirtua esta condução. Como, por exemplo, é saudável que uma família ela adote seus princípios, suas regras de organização, de convívio, de direcionamento na vida. Mas quando estes princípios eles levam os indivíduos a se tornarem, por exemplo, perseguidores daqueles que não coadunam com suas crenças, com a sua forma de interpretar o mundo e as coisas, descamba para posicionamentos às vezes agressivos, violentos, e podem desembocar em verdadeiras patologias sociais. Por quê? Os relacionamentos, eles entram em uma situação de adoecimento. O convívio, ele já não se dá
de maneira respeitosa, porque respeito é algo que resulta do carinho, da consideração, ou até mesmo de uma compreensão. O outro é dono de si, é livre para ser o que é, como quiser. Respeito é uma coisa grande, é uma coisa necessária. O moralista, geralmente, ele cria algumas barreiras para poder respeitar alguém. O outro precisa pular sobre as barreiras que ele cria. Portanto, é uma situação tensa que se gera e, como consequência, vem conflitos, rompimentos, mais ou menos como tem acontecido com várias pessoas em agrupamentos tanto familiares como inclusive nas casas espíritas depois das eleições presidenciais do ano de 2018. Muitos foram perseguidos por não coadunarem com as propostas do eleito presidente Jair Bolsonaro. No período das eleições, algumas pessoas se posicionaram abertamente, de maneira pública, contra aquilo que ele trazia como proposta política. Ao passo que nestes ambientes de convívio, outras pessoas se encontravam naquelas propostas. E quando estes encontros se davam e os diálogos divergiam, enfrentamentos aconteciam, feridas eram abertas e o moralismo por trás de tudo isso endossava convicções bastante sofríveis, do tipo esquerdista, comunista, gaysista, maconhista, abortista, terminologias agressivas que surgiram nestes contextos, quando na verdade era necessária uma reflexão mais apurada, mais cuidadosa. Porém, o moralista, ele encontrou no território psíquico trazido pelo Jair Bolsonaro, candidato, um ambiente propício para que ele perdesse as rédeas do que escondia por trás das máscaras de bom convívio, do verniz de polidez. E ficou muito mais fácil mostrar, por exemplo, a homofobia. Ficou permitido que se revelasse a antipatia pelos esquerdistas, inclusive fazendo gestos de arma com a mão. E com esse gesto, Jair Bolsonaro, então candidato, disse em um palanque que os esquerdistas mereciam ser metralhados. E isso não foi suficiente para fazer com que indivíduos que pregam o amor e a caridade recuassem. Porque o moralismo era tão forte, o desejo de calar o diferente, de varrer o divergente, ele veio com uma força tão grande que comprometeu as relações. Muitas relações se comprometeram. E nós lembramos de Jesus quando ele falou que as dissensões haveriam de acontecer. Jesus falou que até no seio das famílias essas dissensões haveriam de acontecer. E nós lembramos quando ele falou que veio trazer, foi a espada. A espada que pode ser compreendida como algo que enfrenta
que corta, mas que também resiste, porque entre moral e moralismos dá-se tamanho caos que é necessário romper, cortar, separar, para depois compreender o que vale a pena ser resgatado. E talvez para nós, espíritas, valha a pena já começarmos a fazer essa reflexão. De 2018 até aqui, depois que a espada foi erguida, depois que as separações aconteceram, que as divisões se deram, que os choques, os enfrentamentos e as resistências também vieram, o que vale a gente resgatar agora? Já deu tempo para parar, pensar, avaliar, perceber o que precisa ser resgatado? O que ainda dá para ser resgatado? Nós vamos voltar como se nada tivesse acontecido e nos submeter à tirania do moralismo? Nós estaremos abrindo frentes de diálogos, de debates, dizendo que nós acatamos conviver de acordo com a moral espírita, com a moral kardeciana, com a moral cristã, mas com moralismos não mais. Nós não temos mais condições de fingir que está tudo bem, quando as relações elas estarão novamente no fio da espada, dessa navalha cortante que é a língua humana, nos momentos em que se ferem e se machucam através de palavras. Então, vale a pena fingir que moralismo não existe? Como fazer a partir de agora para engrandecer apenas os recursos da moral? Esta pauta de moral, moralismo, faz com que possamos refletir sobre valores distorcidos, ideias que são trabalhadas de maneira que acaba prejudicando mais do que ajudando pessoas. E uma temática que tem me sensibilizado e até me preocupado nos últimos tempos é a forma como costumamos ouvir as abordagens sobre suicídio, por exemplo. Uma coisa que incomoda bastante é a maneira como o suicídio ele tem sido tratado como um reforço na tragédia que ele já carrega por si, já representa por si. Porém, de todas as palestras que eu já ouvi sobre este tema, inclusive palestras que eu mesma já fiz nas casas sobre esse tema, e estudos, leituras de apostilas, em nenhuma destas fontes de formação ou de informação, o suicídio é colocado no lugar que hoje eu acredito que lhe seja devido pelo nível de amadurecimento que fui acumulando, que é consequência das dificuldades de sobrevivência em um mundo de desigualdade. Outra razão que eu percebo que não é abordada e que hoje eu acredito que precisa ser é o suicídio como decorrência de patologias mentais não tratadas, não identificadas, não valorizadas. Então, olhar desta maneira me dá o alívio de retirar a culpa da vítima. O indivíduo autocida, ele já sai deste planeta carregando uma tarja de fracasso,
muito grotesca, e o exercício da piedade, da misericórdia, da fraternidade nos recomenda a cessar com este tipo de consideração quando tal fato vem a ocorrer. Mas compreendendo a doutrina espírita como uma orientadora para o sucesso e o êxito da vida e não da morte, é preciso que demos um passo a mais. É preciso que compreendamos as situações sociais que minam a saúde mental dos indivíduos. Exigir que os indivíduos tenham uma força desmedida, sem conhecer suas histórias de vida, sem conhecer as lutas que eles encampam e simplesmente acusá-los, não é somente uma postura cômoda e moralista, mas também bastante cruel. A defesa da vida, ela precisa ser feita de uma maneira tão ampla, mas tão ampla, que as situações sociais que aumentam o potencial de depressão, de tristeza, de solidão e de sensação de vazio e de fracasso existencial, elas precisam ser pontuadas e também combatidas por nós espíritas. Se nós estamos hoje vivendo em um contexto de país onde as pessoas que têm menos recursos financeiros, elas estão sendo tangidas como gado para o matadouro, o problema está nas pessoas ou no sistema que está sendo movimentado com esta finalidade? Então nós precisamos sair desta postura de pseudo-deuses. Assumir a humanidade, a corporeidade, a fragilidade, a fraqueza, os horrores da fome, o medo da solidão, do fracasso, o pânico de não ter onde morar, a angústia de não saber o que vai comer amanhã. Tudo isso faz parte de um esquema montado, de um esquema socialmente avalizado pelas instituições, no caso, pelas instituições brasileiras. Como eu posso hoje, como espírita, me contentar em fazer uma prece pelas pessoas que sofrem, sem tomar nenhum posicionamento político de maneira aberta, em defesa da cessação da tristeza e do sofrimento das pessoas? O moralista pode ficar muito tranquilo acusando pessoas e olhar para a direita e para a esquerda e vê-las tombando aos milhares em vícios, em fugas, em autodestruição. Mas o cristão consciente não o fará, porque o seu senso de justiça mostrará que os sistemas construídos e mantidos por pessoas, no caso pela classe dominante, pelos que estão em situações de privilégios, esse sistema atropela tantas outras de uma vez só, que é preciso escolher onde você vai estar e o que você vai defender. Pode até ser agradável permanecer entre aqueles que se apresentam como vencedores em uma sociedade de desigualdades crescentes e latentes. Mas Jesus de Nazaré, nosso modelo, nosso guia, nos ensinou a tomar partido em defesa de quem oprime? Ou pelos seus exemplos nos mostrou que a opressão só existe por causa do pecado? E o pecado é o uso do poder para promover a morte. Se o assassinato
exige o instrumento para que o corpo do outro venha a desfalecer, o suicídio pode chegar até muitas vidas pelo uso das decisões políticas. Hoje nós temos no Brasil um clima de desesperança por conta de decisões políticas. Estas decisões políticas, elas são tomadas por parlamentares, pelo presidente, pelo governador, pelo prefeito, pelo vereador. Como podemos, enquanto espíritas, não entendermos de política, não participarmos de política e continuarmos em nossas casas servindo sopa, aplicando passe, alheios a toda esta morte que circula em torno de nós? Nosso país mergulhou em uma situação de necropolítica. E nós, espíritas, o que faremos? Continuaremos expelindo moralismos aos borbotões, dizendo que as pessoas são assassinadas porque elas procuraram a bala, dizendo que as pessoas fracassam porque elas não acreditaram e porque elas não botaram a força que tem de dentro para fora a contento? Até quando o moralismo estará à frente da nossa capacidade de amar, de ser solidário e de fazer a opção real pelos que necessitam de amparo? Nestes dias, nós temos evitado ao máximo de fazer abordagens áridas por conta de toda uma psicosfera de dores, de decepções, de sentimento de orfandade que tem permeado o nosso país. Mas às vezes é necessário fazer esse tipo de abordagem, partir para estas temáticas, mas a gente também retoma e colocamos a fé como um elemento propulsor para a mudança, para a esperança, para a abertura da mentalidade. Pois entre os temas que são amplamente prejudicados pelo moralismo, e isso eu falo no meio espírita, é o aborto. Falar de aborto no meio espírita sem culpar a mulher há muito tempo que é algo inédito. Mas esse ineditismo precisa existir. É preciso que tenhamos rostos, argumentos e assentados na racionalidade. Convidemos os nossos irmãozinhos a refletir sobre o aborto, livres do viés moralista. Por exemplo, eu tive acesso a um relato sobre mulheres que provocaram o aborto e enquanto sangravam em hemorragia, elas atentavam contra a própria vida por se sentirem assassinas. O peso de tudo isso na história e na vida dessas mulheres, qual de nós conseguimos avaliar? O que levou estas mulheres, ou esta mulher, ou o que leva estas mulheres a optarem por uma ação que tanto as aflige, que tanto as machuca, as faz sofrer ao ponto de também tentar morrer? Qual de nós faz reflexão sobre o papel do patriarcado, do machismo, em toda uma sequência de história que leva ao aborto? O que nós fazemos para amparar estas mulheres ou para fazer estes homens envolvidos nestas histórias chegarem ao ponto do exame de consciência e da responsabilização pelo ato comum que levou a gerar? A rede pública de saúde está preparada
para lidar com esta situação, ou nós ainda estamos fazendo campanhas para prender as mulheres, para criminalizar as mulheres que chegam à prática do aborto? E além do mais, tem aquelas palestras de mau gosto, onde, sem conhecer a história das pessoas que estão lá na plateia, o indivíduo preconiza praticamente o fogo eterno para a mulher que pratica o aborto. São pontos que precisam ser tocados, eles são dolorosos, mas eles precisam ser tocados. Porque a mesma preocupação que muitos espíritas e muitos palestrantes famosos demonstra com relação à proteção do feto, que nós sabemos que é muito importante que ele vingue, porque existe toda uma proposta de encarnação que foi preparada para ele. Nós sabemos que é importante que ele vingue, mas nós também sabemos que não é somente o corpo da mulher que é importante para que isso ocorra. Então, estes palestrantes conhecidos, famosos, que fazem uma defesa ferrenha do aborto, eles não têm demonstrado a mesma defesa da criança que está com fome na rua. Ele também não demonstra a mesma defesa do direito à vida de maneira integral e de maneira total. A vida é defendida em partículas, em parte. A vida do feto é importante, mas a vida da criança, a vida do jovem negro, a vida do jovem que contraiu HIV, a vida do jovem que caiu na drogadição, essas vidas não importam mais, só importa a vida do feto. Essas contradições não podem mais ser toleradas. Nós não estamos mais conseguindo conviver com a hipocrisia de defender a vida em uma dada etapa. E depois ela pode ser destruída, pode acontecer o que for, nós não nos importamos mais. Não é por aí. Então, refletir sobre suicídio e sobre aborto sem viés moralista é algo que nos liberta, é algo que nos torna mais próximos do ideal de cristão. Porque os nossos corações, eles se abrem para receber as lufadas de vida que o conhecimento e que o amor de Jesus inspira em nós. Nos libertamos do amargor do julgamento, do amargor da condenação, porque não é o nosso papel aumentar a dor de quem já está sofrendo. Não é o nosso papel condenar e julgar um espírito que já voltou para o mundo da erraticidade de maneira violenta. Não é o nosso papel julgar e condenar quem pratica aborto, se não temos ainda sequer a capacidade de refletir sobre as situações montadas socialmente e que largam as pessoas em circunstâncias com as quais elas se perdem, não sabem lidar e optam de maneira compulsiva pelo fim do sofrimento. Na posse destes conhecimentos, que os nossos corações acalmem todas as ânsias de julgamentos, de condenações, que restringem a acolhida e o afeto a quem precisa. Que sejamos, na representação da fé que nos guia, motivadores para os que se sentem enfraquecidos, mas que tenhamos sorrisos, que tenhamos uma fala amorosa e que a nossa energia pessoal encontre outras energias afins para fortalecer os círculos nos quais estamos inseridos nestes momentos de prova, mas também de muito aprendizado. Que a moral cristã nos inspire uma caminhada justa, recusando repetir as cartilhas moralistas que tanto mal têm causado à evolução humana e que Jesus, sendo nossa inspiração, encontre em nossos braços, em nossas mãos, mas principalmente em nossos corações. Um ambiente de trabalho propício, aberto para receber o outro
e que todos os dias possamos de alguma maneira nos colocar entre os seres de carne e osso, os seres reais com as suas problemáticas, não como juízes, mas como irmãos, não como moralistas, mas como fraternos. Agradeço imensamente a esta energia de paz que ora envolve este ambiente e desejo que a mesma energia envolva a você que agora acompanha este trabalho e permaneça guiando as suas decisões. Até o próximo vídeo, conto com você e que estejamos todos sob as bênçãos de Deus. Que assim seja. Peraí, deixa eu só fechar aqui um pouquinho, o barulho não vem daqui.